Boa noite, boa noite, boa noite. Sim, agora sim, estamos no ar. Tudo bonitinho, camisa bonitinha. E aí, pessoal, boa noite. Como é que vocês foram de final de semana? Bom, espero que bem, assim como eu fui. Quem conseguiu quem tinha sol foi pro clube, não tinha sol pro Netflix e pipoca. Qual algoritmo ali que deu certo, hein? Pegadinha boa, né? Bom que vocês estão atentos ali. E gostei de ver o empenho de vocês aí. Vamos dar 2 minutinhos, aqueles 2 minutinhos. Boa noite, ó. O Juliano já tá aí, firme e forte. Boa noite. Vamos dar aqueles 2 minutinhos, mas hoje eu não vou estender demais aqui a espera, não, porque a aula é longa, a gente tem bastante coisa para rever. Vamos dar uma repassada geral aí, a gente já fazer o nosso primeiro programinha em JavaScript. Hoje a gente vai criar uma função e com essa função a gente vai fazer uma mágica acontecer na nossa página, numa nova página que nós vamos criar hoje, ok? Então vamos lá. À medida aí que o pessoal for chegando. Aí deu cerveja, Juliano, muito bom. Isso aí, aqui também deu. Solão, bicho, que calor. Mas tá bom demais. Hoje estou num cenário diferente aqui, ó. Tem um leãozão aqui no fundo. Eu estou em casa, no meu escritório aqui. Esse leão aqui é bem simbólico. Leão não come grama, né não? Bom, vamos lá, gente. Vamos começar. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, assiste depois. Beleza? Vamos lá. Transição de tela. Vou só abrir a apresentação aqui. Marco Aurélio Mendes, gosto bastante de cerveja. Só você, né? Só você. Vamos lá, pessoal. Hoje, então, criamos interações, pegando nossa página HTML. Aprendemos já um pouco de HTML, um pouco de CSS. E na nossa primeira aula, a gente já viu JavaScript, que eu queria provar para vocês que no primeiro dia já dá para colocar a mão na massa e escrever código. Fizemos algumas coisas, então, nessa revisão de hoje, não vamos ter muita novidade, porque é uma revisão, tá bom? Lembrando que nossos guias de referência, Developer Mozilla, aqui a gente tem todas as tags HTML, todas as propriedades CSS e também temos todas as funções e ferramentas e possibilidades que o JavaScript me oferece, nos oferece. Muito bom lembrar disso. Pesquisar é uma das maiores, saber pesquisar é uma das maiores habilidades de um bom programador. Saber pesquisar, saber ter paciência e à medida do teste, da pesquisa e fazendo testes, é onde a gente aprende muito, porque às vezes para descobrir como resolve uma única coisa que eu estou com um problema ou que eu não sei fazer, eu aprendo outras 10. Então, o MDN do Mozilla e o W3 School também são referências para a gente, lembrando disso, tá bom? Vamos começar então. Vamos lá abrir o nosso VS Code. VS Code, abrir ele aqui, então vou lá, arquivo, abrir pasta, open folder, e vou abrir a pasta do meu primeiro programa. Desktop, primeiro programa. Eu não abro, eu só seleciono e mando abrir para que eu consiga visualizar a coluna da esquerda com os meus arquivos do projeto. E na janela da direita, código. Deixa eu aumentar a tela. Dá um zoom aqui. Aí, me digam se tá bom de tamanho, se estão conseguindo visualizar bem, por gentileza. Beleza, beleza, pessoal. Então, vou lá na minha pasta e vou só abrir o arquivo, né? Vou lá na minha pasta desktop, primeiro programa,
Vou abrir o Olá Mundo aqui. Esse foi o projetinho que a gente terminou na aula passada, né? Vimos um pouco das tags HTML, como que funciona criar regras para tags diretamente. Eu só escrevo a tag e aí eu descrevo o protocolo para ela, como a gente cria classe, como a gente cria regras com ID únicos, isso aqui para grupos de elementos HTML. Tá bom? Vimos isso aqui. Hoje, então, a gente vai partir para nosso JavaScript. Eu já vou passar para lá. Henrique, eu vou... Então, o ideal é você assistir às aulas, tá? Eu vou mandar aqui de novo o projeto, vou zipar aqui agora. A gente já tinha mandado no final da aula de quinta-feira no grupo, tinha o link lá, mas vou fazer aqui de novo. Vou mandar lá no grupo do WhatsApp a pasta zipada, tá vendo? Compartilhar ela de novo, compactar, e estou mandando agora no grupo do WhatsApp. Ok? E aí, Henrique, você vai ter os arquivos exatamente que a gente fez até na terceira aula. Certo? Só fazer o download, salvar ele em qualquer lugar e abrir a pasta. Qualquer dúvida, lembrando, qualquer dúvida, o pessoal tá aí, o Uras e o João estão à disposição no grupo do WhatsApp. Tendo dúvida, chama lá, que eles vão ter o maior prazer em ajudar vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos direto para a aula hoje, tá? Criando interações com JavaScript. Hoje vamos fazer um programinha JavaScript. Programinha mesmo. Bom, JavaScript é uma linguagem de programação, tá? Que permite a criação, conteúdos dinâmicos. O JavaScript, ele tem todo o controle de um front-end, de todo o controle do que a gente escreveu de HTML, CSS. Eu consigo manipular da forma que eu quiser, alterar, excluir, incluir novas tags, incluir classes, remover, enfim. O JavaScript me dá total autonomia para eu mexer em todos os HTMLs e os CSS, todos os elementos de imagem, de marcação, né, das linguagens de marcação que a gente tem, de formatação, tá bom? JavaScript é uma linguagem client-side. O que isso quer dizer? Ele roda no browser, no navegador, tá certo? Que é diferente de uma outra linguagem como PHP, como Python, que roda do lado do servidor. O JavaScript ele roda no browser. O navegador aqui para a gente é a nossa ferramenta de trabalho mais importante, porque ele que interpreta todo o código que eu escrevo ali no meu arquivo .html, e dentro dele eu faço referências ao CSS, eu posso fazer uma referência, um link com o arquivo JavaScript, e seguindo a ordem de cima para baixo, em ordem linha 1, linha 2 e assim cronologicamente, o browser lê todas as linhas escritas naquele meu código ali de HTML. Eu posso ter HTML, CSS, JavaScript. Futuramente vocês vão ver que a gente pode ter PHP, a gente pode ter outras linguagens dentro do HTML. O HTML de fato é essa estrutura que segura a minha aplicação, e lá dentro, o que rola lá dentro da minha cozinha não tem uma regra. O HTML suporta muitas linguagens e muitas variações, tá bom? Para eu escrever códigos JavaScript, igual a gente viu na nossa primeira aula, eu coloco tudo que for JavaScript dentro das tags script e a tag de fechamento /script. E nesse exemplo hoje a gente vai trabalhar com o script funcionando dentro do head, que eu quero que execute aquela rotina antes de carregar a página. Então imagina o seguinte, eu estou dentro do head ainda, o Chrome leu linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, e imagina a linha 8 eu tenho uma abertura de tag script, e depois na linha 12 eu tenho /script. Eu não li ainda o body, eu não li todo o conteúdo que está dentro lá, o /html, o /body. Então, quando eu coloco algum script no head do HTML, é que eu quero que ele funcione primeiro, tá bom? Mas eu posso, inclusive, colocar o script /script em qualquer lugar do meu código, no cabeçalho, dentro de body, no final, antes do /body, /html, depois do HTML, eu posso colocar... Não, depois do HTML eu não posso, não, tem que ser dentro do HTML. Tá? Eu posso colocar aonde for necessário. Tem várias aplicações onde que depende do caso, eu tenho que avaliar, tá bom?
Então eu escrevo um código JavaScript dentro de dentro de das tags script e barra script, tá bom? Vamos criar uma página nova agora, vamos lá, todo mundo com VS Code aberto. A gente vai criar um novo arquivo HTML que vai chamar olá-mundo.html. A gente já viu criação de arquivo algumas vezes aqui, só mais um arquivo que a gente vai criar e ele tem que estar dentro da raiz, no mesmo nível do arquivo Olá Mundo. Desculpa, a gente vai criar o programa.html. Eles têm que estar no mesmo nível. Então eu vou vir em arquivo, novo arquivo, new file. Aí, lembrando que ele está sem título, eu já vou salvar automaticamente antes de escrever qualquer coisa, vou dar um save para eu dar um nome para este arquivo. Tá? Então ele vai estar dentro da pasta primeiro programa e aí ele vai chamar programa.html. Ok? Então olha só, programa.html, eu estou salvando dentro da pasta primeiro programa. Ele vai ficar junto com o olamundo.html. Perfeito? Salvei, criei o meu arquivo HTML. Tá ok? Dentro desse arquivo eu vou escrever este código que está aqui, tá? Eu vou abrir a tag HTML, né? Aquela tag padrão que a gente viu lá atrás que toda página tem. Toda página tem. A gente vai inserir elas. O HTML, head, barra head, body, barra HTML. Título e barra título. Então vamos lá. Vamos escrever um código exatamente como este que está aqui. Tá bom? Então, primeira coisa, eu vou abrir a tag HTML. Pronto. Eu vou abrir a tag head. Título. Vou abrir a body. Ok? Essa é a nossa estrutura padrão. Todo HTML tem essa estrutura mínima padrão via de regra. Tá bom? Então vamos lá, eu já criei as tags padrões, HTML, head barra head, título barra título, body barra body, HTML barra HTML. Estrutura padrão, toda página HTML tem que ter isso. E aí eu já vou colocar esse meta char7, que é isso eu estou dizendo, para o navegador, que eu vou escrever com um tipo de caractere que ele se chama UTF-8. O que quer dizer? Que na minha página vão ter textos com C cedilha, com tio, acento circunflexo. Por exemplo, se eu fosse escrever para o inglês, talvez eu não precisasse usar o UTF-8. Aí vale vocês pesquisarem lá no Developers Mozilla ou no W3 School todas as possibilidades que eu tenho de char7 dentro da tag meta, tá ok? Então, o título vai ser meu primeiro programa. Ô, Thiago, obrigado. Depois você assiste a aula, tá bom? Vai ficar guardado, gravado. Depois eu vou colocar o meta, a tag meta com o char7. Meta char7 UTF-8. Nesse momento, eu quero só que vocês escrevam e não se preocupem tanto em entender, tá? Essa tag ela não é relevante nesse momento. Entender isso nesse momento. Só copiem e quem tiver interesse pesquisa. Depois eu vou fazer um link para o arquivo CSS que eu já criei na última aula, que é o estilo.css. A gente já aprendeu na outra aula como a gente cria o link. Então, vou abrir uma tag link, style sheet, css barra estilo.css. O que eu fiz aqui? Eu coloquei um título para minha página, eu defini qual é o tipo de caractere que eu vou escrever, né? Que é um caractere que tem C cedilha, tio, acento circunflexo, agudo, que é um de português. Eu já fiz a referência dentro do meu cabeçalho de qual arquivo CSS que está o protocolo de design
dessa minha página, que é o arquivo de semana passada, da aula passada. Então eu já terminei o meu head. Agora, dentro do corpo, eu vou escrever um destaque de título. O que podemos fazer com JavaScript? Com o H2. O que podemos fazer com JavaScript? E aí depois eu vou colocar um parágrafo. JavaScript consegue alterar valores de atributos HTML e deixar a página mais dinâmica. JavaScript consegue alterar valores de atributos HTML e deixar a página dinâmica. Ponto. Ok, criei a minha página de acordo com o requisito aqui. Vou deixar aqui 2 minutinhos para vocês copiarem, tá bom? Ok, então lembrando, eu tenho que ter sempre HTML, barra HTML a tag, eu tenho que ter head e barra head. Aqui dentro do head a gente coloca todas as regras e orientações para o navegador de como eu quero que ele leia o resto da minha página. Então, eu coloquei aqui um título chamado meu primeiro programa, eu falei com o navegador qual é o tipo de caractere que eu vou usar, e eu fiz um link com o arquivo de CSS, onde tem as regras dos protocolos de design para essa minha página. Na sequência eu abri um body, que tem que ter o barra body. Dentro do body é corpo. Dentro do corpo da minha página é onde eu vou inserir todo o conteúdo. Coloquei um H2 para fazer um título com destaque de segundo nível e um parágrafo com uma frase para que a gente possa manipular no nosso exemplo. Vou salvar e agora eu vou abrir a minha página no Google Chrome. Viro o programa.html. O que podemos fazer com JavaScript? Pronto, tá aí. O que aconteceu? O P está vermelho. Por que ele está vermelho? Porque lembra que eu defini a referência do meu CSS da aula passada? A gente não criou uma regra aqui que todo parágrafo a letra vai ser vermelha? Então, se aqui no arquivo estilo.css tem essa regra para tag P e no meu programa novo eu tenho eu faço um link do arquivo CSS onde tem essa regra e estou usando uma tag P, naturalmente eu vou usar, essa tag P vai pegar todas as regras de design, tá ok? Seguindo, vamos agora abrir o nosso programa.html e vamos digitar um nosso script, aquele que a gente já usou lá na primeira aula, onde eu vou criar uma tag script e vou chamar a função alert do JavaScript para dar um hello world, ok? Então o que eu vou fazer? Vamos lá, dentro do head barra head, eu vou criar um script e vou escrever, vou chamar a função alert, lembrando que é uma função pronta do JavaScript. O JavaScript é uma grande caixa de ferramentas com várias ferramentas prontas que a gente chama de funções ou objetos. No caso eu estou chamando a função alert, que é sempre isso, o nome da função, e eu passo um parâmetro dentro dos parênteses, se tiver parâmetro. Eu tenho funções que não têm parâmetros, tá bom? E aí eu vou escrever como é um string, um texto, eu preciso que esteja entre aspas. Então, eu vou colocar olá mundo, ponto e vírgula no final, como regra de sintaxe. No final de toda linha JavaScript a gente coloca um ponto e vírgula como boa prática, tá ok? Então vamos lá, dentro do head, antes de carregar, quando o browser leu isso aqui, ele não leu a parte de baixo ainda. Então aqui eu vou imprimir o alerta antes de aparecer o texto, tá bom? Vou salvar e vou atualizar a minha página. O que vai acontecer? Olha, olá mundo! Tá vendo aqui a mensagem apareceu como um alerta? E reparem que aqui no fundo da tela tá tudo branco. Eu não carreguei a página por causa de que e depois que eu saí do script, que eu dei o ok na mensagem, que depois que eu terminei essa rotina, que ele executou esse resto aqui. Só para vocês entenderem, eu vou copiar, recortar esse script, selecionei ele todo, coloquei aqui
Ctrl X e vou colocar ele aqui antes do barra body, tá? Só para vocês verem que eu posso colocar isso em qualquer lugar do código. Vou atualizar o meu programa e vamos lá ver o que acontece. O que acontece? Como o carregamento da página é muito rápido, antes do browser renderizar isso aqui, ele já deu o alerta, mas no caso já estava impresso lá, o browser só não teve tempo de processar e exibir. Aqui eu posso colocar aqui um delay, um wait aqui, uma função de espera, esperando tipo 1 segundo, que daria tempo de carregar para depois chamar o alert. Mas o importante é vocês prestarem atenção de que eu posso colocar o script em qualquer lugar. Tá ok? Eu vou voltar ele lá pro head. Nossa, quase que eu fiz bobeira aqui. Beleza? Então a gente vai trabalhar com o script dentro do head. Tá bom? Bom, vamos seguir, tá? Eu já fiz o teste, dei um hello world. O JavaScript, a gente usou essa função, igual eu disse, o alert é uma função. Funções, no JavaScript a gente tem centenas de funções. Vale a pena dar uma olhada no guia, na documentação do JavaScript lá no W3 School, tá ok? Que aí vocês podem ver centenas de possibilidades, dá para brincar bastante coisa, tá bom? Vamos lá, aproveitando, agora a gente vai entrar numa parte a gente vai entrar numa parte mais, como diz assim, mais hardcore de programação, onde a gente vai começar com situações reais, e eu vou usar alguns conceitos agora que vocês vão ver que a gente usou lá em lógica. Um deles é o conceito de variáveis. Lembra que lá na lógica a gente falou de variáveis, que eu crio variáveis, ou em Portugal, ou no fluxograma, que são espaços na memória onde a gente armazena algum dado para possíveis usos, cálculos e reutilização do algoritmo e do script. Então, a gente vai começar a criar variável agora aqui no JavaScript, tá? Então, lembrando, variável é um espaço na memória, tá? Onde a gente armazena valor. A gente precisa declarar a variável, porque ao declarar, o computador, o processador entende que ele precisa alocar um pedacinho da memória para guardar o dado que eu vou jogar dentro dessa variável. É uma gaveta, uma variável é uma gaveta, tá bom? No JavaScript a gente declara variáveis com var antes. Exemplo, var peso, var idade e aquelas regrinhas que a gente já tinha conversado. Não pode começar com número, não pode ter caracteres especiais, incluindo operadores numéricos, tá? Não pode utilizar censo, não pode ter espaço. E a gente tem um padrão que é uma boa prática, quando a variável é de palavra composta, uma variável de nome composto, a gente usa a primeira letra da variável da primeira palavra minúscula e a primeira letra da segunda palavra maiúscula. Isso a gente chama de camel case. Por exemplo, pode ter uma variável aqui chamada peso ideal. Seria peso ideal tudo junto com o I maiúsculo, tá bom? Então vamos fazer um teste agora, começando a criar variáveis no nosso código. Vamos lá abrir o código, então a gente vai declarar variáveis. Por exemplo, aqui a gente vai declarar variáveis agora. Nome, cada um declara o seu nome. Vamos lá dentro. Ou lembrando, variável é do JavaScript. Logo, eu tenho que escrever dentro do script. Var nome recebe Daniel Peron, ponto e vírgula. Se eu colocar isso fora do script, o que vai acontecer? Ele vira um texto, olha para vocês verem. Tá vendo? Ele imprimiu um texto. Lembrando, se eu colocar texto dentro do head, ele vai imprimir. O browser lê linha a linha, certo? Então a gente sempre usa o head, é muito importante. Eu nunca vou escrever texto, nunca vou imprimir variável dentro do head, tá? Eu posso colocar isso
o ideal é dentro do body. Então, só para vocês entenderem que se eu colocar o var fora das tags script, ela é só um texto. O navegador não entende que aquilo ali é uma programação, é algum algoritmo, tá bom? Então, var nome, var idade, 36, var, qual que é a outra variável? Esqueci. Formado, var formado, true, true. O que eu fiz aqui agora? Eu criei 3 variáveis, uma com o nome de nome, a outra de idade e a outra de formado, tá? Lembrando que a gente viu lá no primeiro exemplo, a função alert do JavaScript, ela permite que eu imprima qualquer coisa, ou texto escrito, ou imprima variáveis. Nome, vou colocar alert, idade, alert, formado, vou mandar imprimir como alerta todas as 3 variáveis que eu criei. Então, na hora que eu atualizar minha página, Daniel Peron, 36, verdadeiro, true. O que eu coloquei true aqui? Lembra que a gente falou dos tipos de operadores? Que a gente tem operadores booleanos, operadores lógicos, que a gente trabalha com verdadeiro ou falso. Quando a gente faz uma verificação, se a idade é maior ou igual a 18, ele vai retornar true ou false. E eu tenho que colocar isso dentro de uma variável. Quando eu coloco um valor true ou false dentro de uma variável, automaticamente o tipo dessa variável é um tipo de variável booleana, que a gente chama, tá? Quando eu coloco uma variável que ela recebe um texto que obrigatoriamente ele está entre aspas, é uma variável do tipo string. String é um tipo de variável de texto. Ela aceita qualquer coisa. E quando eu jogo um número direto sem as aspas, ele é um número inteiro ou flutuante. Supose 34.5 seria número racional, né? Se não me engano. Então, à medida que eu coloco um valor dentro de uma variável, aquela variável ela associa um tipo. String booleano, flutuante, inteira, tá? Isso é importante por quê? Porque na hora que eu fizer cruzamentos, contas, né, executar contas, vamos dizer assim, ou procedimentos com essas variáveis, eu não consigo, por exemplo, fazer conta com uma variável do tipo string somada a uma variável do tipo inteira, tá bom? Para fazer contas, a gente basicamente precisa que todas as variáveis sejam do mesmo tipo, tá ok? A gente deu um exemplo aí de imprimir um alerta, né, com variáveis. Aqui eu estou mostrando um outro exemplo com a variável ano, colocando dentro do alerta, ela imprime a variável. Lembrando, para imprimir variável eu não coloco aspas, tá ok? Aspas, não se coloca aspas. Vamos lá. Agora, eu consigo fazer, que eu estava falando dos tipos de variáveis, eu consigo fazer contas com variáveis do mesmo tipo, né? Ou contas com números do mesmo tipo. Então, vamos fazer um exemplo aqui lá que eu vou mostrar fazer uma conta direto já no nosso código, né? Vamos apagar essas 3 variáveis aqui. Mentira. Vamos colocar aqui mais uma variável. Var número recebe 124. Ok. Var número seguinte recebe a variável número mais 1. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma soma, porque a minha variável número ela não tem um número inteiro. Esse número inteiro não é o 124. Se eu der um alert aqui, lembrando aqui, ó, a variável é do nome composto. Primeira letra minúscula, primeira letra da primeira palavra minúscula, primeira letra da segunda palavra maiúscula, tá? Então eu quero ver aqui o que ele vai imprimir nessa variável aqui, qual valor foi armazenado dentro de número seguinte. Eu vou deixar só o alert dela aqui, vou salvar e vou executar no browser. Pronto, ele imprimiu 125. Eu fiz uma conta, tá ok? Eu peguei
uma variável do tipo inteiro que tinha o número 124, somei mais um, tá? Se eu somar, se eu colocasse o Daniel Peron aqui, vamos ver o que que acontece? A variável nome, em vez de número, olha, eu estou somando uma variável do tipo string, que tem um texto, com o número 1. Vou salvar e vamos ver o que que vai acontecer. Ele concatenou, tá vendo? Aí, nesse momento, quando eu tenho variáveis de tipos diferentes, o sinal de mais ele não adiciona, ele concatena, entende? Eu junto strings. Então, se eu quisesse colocar aqui um mais, e aí um string, por exemplo, um texto, Daniel Peron colocar com espaços para ser Daniel, aí vai imprimir o nome, mais a string mais o string 1. Isso aqui deixa de ser um numeral. Olha só. Daniel Peron é 1. Ou seja, então, vocês viram aqui que o operador matemático mais, ele deixa de ser operador matemático mais, ele vira um operador de concatenação. Tá ok? Porque as variáveis são diferentes. Nome é string e eu estou querendo somar um número a ela. Beleza? E se eu fizesse aqui número mais nome, o que ia acontecer? Variável do tipo inteira mais uma variável do tipo string, vai dar ruim. Olha lá, número concatenou. Ok? Espero que tenha ficado claro, bem simples, vamos seguir. Tá? Agora, vamos fazer um monte de soma aqui só para vocês testarem, tá bom? Vamos criar duas variáveis, número A, número B, e vamos criar 4 variáveis para receber resultado de soma, subtração, multiplicação e divisão. Tá ok? Vamos lá. Var número A recebe 15. Número A recebe 15. Ou seja, agora dentro do espaço da memória chamado número A, tem um dado que é o número 15. Var número B recebe 50, se não me engano. Isso. Aí agora eu vou criar as variáveis de resultado. Var resultado soma recebe número A mais número B, ponto e vírgula. Se eu chegar aqui e imprimir essa variável no alerta e salvar, ele tem que me retornar 65, certo? Vamos lá ver? Pronto, 65. Vamos lá. Var resultado subtracão recebe número A menos número B. Var resultado multiplicacão recebe número A asterisco, não, o X é uma letra, o operador é o asterisco de multiplicação, número B. Var resultado divisão recebe número A barra dividido número B. Ok? Então, qual que é o resultado da subtração? Vamos lá ver? Vou colocar a variável resultado subtração dentro do alerta. Vou salvar e atualizar a minha página. O que aconteceu aqui, minha gente? Vamos lá ver o que aconteceu aqui. Algum erro. Deu algum erro, o que a gente recorre? Ao console, botão direito do mouse, inspecionar.
na aba console. Uai, número B. Olha, está me falando que é na linha 22. Deu um erro no programa.html, linha 22. O que tem na linha 22? Ah, olha só. Tem número. Tá vendo? É muito fácil programar, gente. A gente sempre tem as mensagens de erro. O que aqui no console estava me falando? Lembrando, cliquei com direito na página, inspecionar. Aí ele abriu a janelinha, eu vim aqui na aba console. Aí ele me falou, olha, tem um erro de referência de erro não reconhecido na linha 22. Linha 22 eu descobri que estava escrito errado. Agora na hora que eu atualizar aqui, ó, menos 35 funcionou perfeitamente. Certo? E assim por diante. Se eu colocar o resultado da multiplicação aqui no alerta e salvar, vai acontecer também. Vai dar um número grande, 750. E a divisão vai dar provavelmente um número flutuante, porque ele tem número flutuante porque ele tem uma divisão não exata, se não me engano. Olha lá, 0,3, tá bom? Ficou claro, pessoal? Operadores, a gente está usando os operadores aritméticos agora, já no conceito de variáveis que a gente viu lá na lógica aplicada já dentro do JavaScript. Agora é jogo de campeonato mesmo, tá bom? Bom, agora vamos entrar no que é a definição de uma função. Funções, a gente programa e cria funções o tempo inteiro, tá? Funções, elas são blocos de código em que eu organizo sequências que me dão um resultado específico de alguma regra de negócio em que eu posso invocar e chamar essa função para ter esse resultado em vários momentos do código. Então, a função me permite uma reutilização, sabe? Em vez assim, imagina que eu tenho uma página que eu tenho vários momentos lá que eu faço soma. Em vez de eu ter um algoritmo de soma para cada uma das situações, eu crio uma função onde eu passo o parâmetro de dois números e ele me retorna a soma. E aí eu posso chamar só essa função passando parâmetro aonde eu quiser no código, para eu não ficar repetindo o mesmo algoritmo o tempo inteiro. Então, funções, elas são procedimentos, padrões que funcionam, que tem uma ordem, uma sequência lógica e que retornam algum resultado. Uma função tem que dar algum resultado. São instruções que executam uma tarefa. Pode ser calcular um valor, pode ser imprimir, pode ser simplesmente dar um alerta na tela. Vamos, por exemplo, fazer um exemplo aqui, igual a gente está falando aqui no exemplo de função que vai chamar dobro. Function quer dizer que é o parâmetro de sintaxe do JavaScript para eu declarar uma função. Tá ok? Igual var eu declaro variável, function eu declaro função. Vou começar a escrever uma função. Então eu coloco function, é uma palavra que sempre tem que ter, o nome da função, parênteses. Dentro dos parênteses eu coloco todos os parâmetros que essa função precisa para executar todas aquelas instruções que estão lá dentro. Por exemplo, para calcular um dobro, uma função que calcule o dobro do número, eu preciso só de um número, né? Então, eu vou passar só esse número e lá dentro da função eu vou colocar que o que vai retornar é aquele número vezes 2, porque é o dobro dele. Tá vendo? Então, muito simples. Lembra que toda função tem que retornar alguma coisa? Então, toda função tem um return. A própria palavra já diz. Eu vou executar todo aquele conjunto de instruções ali, aquela sequência lógica de comandos e no final eu vou ter um resultado. Tá bom? Então, qual que é a sintaxe? Sempre eu tenho que ter um function para começar a declarar uma função. Depois eu tenho o nome da função, que eu posso dar qualquer nome, sem espaço, sem caracteres especiais. Pode ser camel case, igual a gente falou logo acima. E aí eu passo parâmetros dentro do parêntese. Depois que eu termino os parâmetros, eu abro e fecho chaves. Tudo que eu colocar dentro de abrir e fechar chaves é
são as instruções daquela função. A gente já trabalhou com esse agrupamento de instruções dentro de chaves, lembram? No arquivo CSS funciona da mesma forma. A gente não coloca chaves aqui para falar todas as regras que estão dentro da classe primeiro. Aqui é a mesma coisa. Para a função eu abro chaves e coloco dentro da chave todas as regras daquela minha função. Tá ok? Bom, na função dobro, né? O que eu passei de parâmetro é um número. E aí, toda vez que eu precisar de calcular o dobro de alguma coisa no meu código, no meu programa, eu vou chamar a função dobro ao invés de ficar fazendo a conta. Eu só chamo a função passando o número que eu quero calcular. Então, por exemplo, eu chamei a função dobro. Como é que eu chamo ela? Simplesmente eu digito o nome dela, sem function, sem as chaves. Eu digito o nome dela, parêntese, com os parâmetros que eu quero passar. Tá ok? Então, se eu chamo a função dobro, passando de parâmetro número 5, ela vai me devolver 10. Se eu chamo a função dobro, passando de parâmetro número 1.5, ele vai me retornar o número 3, porque 2 vezes 1.5 é igual a 3. Ok? Vamos assim a um exemplo. Uma metáfora muito boa que eu gosto de usar é a de um liquidificador para exemplificar uma função. Tá? Um liquidificador tem funções. A função dele é bater, certo? Então, eu quero criar uma função que vai chamar liquidificador e que ela recebe como parâmetro 3 ingredientes. 3 parâmetros para me resultar algum líquido. Ele vai liquidificar, ele vai bater, que é a função liquidificador. Ele retorna algum líquido com aqueles parâmetros passados. Então eu vou declarar function liquidificador, e aí eu passo como parâmetro item 1, item 2, item 3, velocidade. Aí a minha variável copo, olha que legal, copo, um ambiente, um espaço, eu vou somar todos os meus ingredientes e colocar dentro do copo, da variável copo, beleza? E aí eu vou chamar uma outra função, eu vou retornar, imagina que existe uma outra função chamada bater, né? Onde eu passo os ingredientes, os parâmetros são os ingredientes, e qual velocidade que eu quero. Então eu vou retornar o resultado do bater, o ingrediente 1, 2 e 3, com aquela velocidade que eu escolhi. Olha que interessante. Então, tá vendo que a função é genérica e o objetivo é a reutilização? Imagina o seguinte, eu quero fazer uma vitamina de abacate. Como eu faço uma vitamina de abacate? Eu vou chamar a função liquidificador, passando como parâmetro o abacate, o açúcar e o leite, e eu quero bater na velocidade 3. Qual é o resultado que eu tenho? Uma vitamina de abacate. Mas a função liquidificador, ela também serve para fazer suco de melão. Como é que eu faço suco de melão? Eu passo 3 ingredientes: água de coco, melão, gelo, mais a velocidade 5. Eu vou bater numa velocidade maior e mais forte por causa do gelo. Ao final de processar, de bater, eu tenho um líquido chamado suco de melão. Agora olha para você ver a mesma função liquidificador que eu acabei de criar. Se eu passar como parâmetro tomate, cebola, água na velocidade 4, eu vou ter um molho de tomate. Certo? Ficou claro então a utilidade de função? Eu crio uma sequência de comandos para executar alguma coisa que vai me resultar algum resultado, vai me retornar algum resultado de acordo com aqueles parâmetros que eu passei. Beleza? Ficou claro? Bom, vamos lá. Hoje vocês estão quietinhos? Todo mundo entendendo tudo? Acho que todo mundo segundou, hein? Todo mundo faltou a aula hoje. Vamos lá, seguimos. Vamos seguir a apresentação. Vamos agora começar então. Deixa eu beber uma água aqui, galera. Vamos escrever agora um código JavaScript para a gente fazer o nosso programinha, que a gente vai criar funções e a gente vai desenvolver agora um programinha em JavaScript. Bem simples, mas bem legal. Tá bom? Vamos abrir o nosso arquivo programa.html. Lembrando que lá na primeira aula eu mandei uma pasta com os arquivos de imagem que estão salvos dentro da pasta img. Lâmpada acesa, lâmpada apagada. Finalmente nós vamos usar esses arquivos agora, tá bom? Eles já estão lá na pasta img. Quem não tiver, no arquivo zip que eu acabei de mandar no grupo do WhatsApp, tem um projeto da última aula que já tem isso pronto, tá bom?
Então eu vou lá abrir o meu programa, .html, eu vou limpar isso aqui, né? Bom, vamos lá, primeiro eu vou inserir a imagem. Eu baixei as imagens, todo mundo tem as imagens aí, eu imagino que sim. Então, baixando as imagens, eu vou inserir a lâmpada e vou inserir este código agora. Opa. Desculpa que eu rodei o mouse no lugar errado aqui. Estamos de volta. Tela certa. Vou escrever agora, eu vou inserir agora a tag imagem do meu arquivo programa.html, fazendo uma referência para a imagem lâmpada apagada dentro da minha pasta imagem, tá bom? Então o que eu vou fazer? Vou abrir o código, vamos primeiro inserir a imagem, tá? Depois do parágrafo aqui, eu vou inserir uma imagem, img, src, onde ela está. O src é a propriedade onde eu falo qual o caminho onde está salva a minha imagem. Está dentro da pasta img barra lâmpada apagada.gif. Eu quero começar com a lâmpada apagada, tá bom? Eu vou colocar a propriedade alt aqui, só para vocês entenderem que o alt é uma orientação que aparece no HTML. Vou colocar, é uma frase onde normalmente no alt a gente explica o que é a imagem. Imagem, lâmpada apagada, tá ok? Vou criar agora, colocar um ID para essa. Como eu vou ter um tratamento único para ela, para essa imagem, eu vou manipular ela, eu quero só ela, não vai ter outra imagem. Eu não vou usar a classe, eu vou usar o ID. Então eu vou usar o ID igual lâmpada, tá? E eu adicionei uma nova propriedade aqui, que é uma curiosidade que vocês podem notar. Olha só, eu tenho uma tag, uma propriedade chamada style, em que eu escrevo código CSS. Olha só que legal. Ao invés de criar uma classe, ou colocar o CSS lá dentro do estilo.css com o ID lâmpada, eu vou colocar aqui direto no código, a gente chama inline, tá? Só para vocês entenderem que eu tenho essa possibilidade. Não é uma boa prática, mas às vezes a gente usa, é um recurso que a gente tem, tá? Então, lembrando, dentro da propriedade style, abriu e fechou aspas, lá dentro eu escrevo CSS, com a sintaxe de CSS, tá bom? Eu vou colocar um style dentro dessa lâmpada, dessa imagem, que vai se chamar widget. Widget. O que é o widget? Widget significa largura. Eu estou falando que aquela imagem que eu estou colocando, ela no máximo pode ocupar 100 pixels na minha tela. Perfeito? Então eu estou falando ali que a largura, o widget, é 100 pixels. Então se a imagem for grande, eu travo para que não estoure meu layout. A imagem não pode passar de 100 pixels. Então eu vou colocar widget 100 px. Perfeito? Salvei. Bom, vamos lá. Coloquei uma tag imagem. O source, que é a URL de referência, o caminho, img barra lâmpada apagada.gif. Eu coloquei um alt para vocês verem na prática o que é. É muito importante a gente colocar alt em todas as imagens, porque o Google, vocês já viram lá no Google? A gente tem lá busca imagem. Quando eu busco imagem, o Google lê as tags alt das tags, as propriedades alt das tags img, tá? Eu coloquei um ID para essa tag imagem, porque eu vou manipular ela individualmente. O ID torna a tag única. E eu usei da propriedade style, que é onde eu coloco um CSS dentro já do próprio HTML, sem ele precisar estar lá dentro do arquivo CSS. Vou salvar. Vou atualizar. Olha só, inseriu a minha lâmpada, mas apareceu o alert, né? Vocês viram que apareceu o alert aqui? Daquela conta que eu fiz lá? Tá? Esse alert agora a gente não vai precisar dele. Vamos lá limpar
Peraí, onde é que eu limpo aqui? Eu tenho um slide que eu falo disso aqui. Removendo o JavaScript CSS do exercício anterior. Beleza, removendo, adicionar a lâmpada. Beleza, olha só, nós vamos agora fazer isso. Além de inserir a tag imagem, eu preciso agora inserir duas tags novas, que vão ser dois botões, um de liga e um de desliga a lâmpada. Então, antes da tag img, eu vou colocar a tag button. A tag button eu estou criando um botão na tela. Se vocês tiverem curiosidade, vão lá no W3 School ou no Developers do Mozilla, procurem na parte de HTML o que a tag button faz, todas as possibilidades. Mas ela é de fato um botão, tá bom? Ela encapsula um texto porque o botão tem um texto no meio. Então eu vou escrever lá. Agora, antes da minha tag img, eu vou criar a tag button. Button. Olha, button e barra button. E aí o texto encapsulado vai ser acender. Gente, os pernilongos estão demais. Olha aqui. Desculpa. Mas esse tempo de chuva é foda. Button, a tag é acender. E aí o que o button vai ter de propriedade? Olha só. Eu tenho uma propriedade chamada onClick. Ela já é autoexplicativa, né? Então, eu estou falando o quê? Que ao clicar naquele botão, eu quero que aconteça alguma coisa. Esse onClick, essa propriedade, eu chamo alguma coisa no JavaScript. E eu vou chamar uma função que vai chamar acender. Tá bom? A minha função vai chamar acender. É isso mesmo? Liga, melhor. Liga. Acender. Beleza. Eu vou chamar a minha função liga, porque na hora que eu clicar no liga, eu quero que a lâmpada acenda, tá? E vou inserir um outro botão depois da lâmpada, depois da imagem, que vai chamar apagar, o texto vai ser o apagar, e aí um clique dela, no clique dela eu quero que apaga ou desliga, como é que eu coloquei? Desliga. E é uma função. Como é que eu sei que é uma função? O que está me dizendo que é uma função aqui? Não é um texto? Por causa dos parênteses. No JavaScript, essa propriedade onClick, ela sempre recebe alguma coisa JavaScript. Ela é uma propriedade da tag button que espera como atributo aqui algum JavaScript, alguma coisa JavaScript. Tá? Eu posso colocar, por exemplo, aqui, ó, para vocês entenderem. Vamos lá, por partes. Vamos salvar. Eu vou dar um exemplo legal para vocês aqui. Vamos salvar. Vamos lá, eu coloquei um botão antes da imagem, um botão depois da imagem. Tá bom? Vamos lá no meu HTML, vou atualizar. E o alerta está aí. Olha só, apareceu um botão acender e um botão apagar. Não está acontecendo nada. Por quê? Não existe essa função ainda. Não existe essa função criada lá no nosso código. Mas isso não quer dizer que eu não possa já referenciar ela. Se eu vier aqui no console, provavelmente vai ter algum erro. No console, lembra que o console me dá os erros? Se eu vier aqui, ó, ele está me dando um monte de erro. Função liga não está definida. Tá vendo? É bom demais, gente, porque o navegador sempre está falando para a gente o que está errado. É bom demais a gente achar. Então, a função liga não está funcionando na linha 37. O que eu tenho na linha 37 do meu código? Olha só que engraçado. Eu estou chamando uma função que não existe. Só para vocês entenderem, a título didático, eu posso colocar aqui uma função JavaScript qualquer. Qual função que a gente conhece? Eu conheço o alert. O que o alert faz? Eu vou colocar aqui com aspas simples, tá? Por que eu vou colocar com aspas simples? Porque eu já tenho uma aspa dupla aqui fora. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui um alerta aqui. Botão clicado. Só para vocês ficar claro que dentro do onClick, da propriedade onClick, eu tenho ela no button, mas em um monte de outras tags. No onClick, eu espero um JavaScript. Então, se eu salvar aqui e clicar no acender, opa, chamou a função. Beleza?
Mas não é isso que eu quero, é só uma questão didática. Vamos voltar à função acender aqui, que eu tinha a função liga, né? Beleza? Então pronto, tá legal. Criei já meus botões. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos limpar um pouco essas tags que a gente colocou, o JavaScript, os testes que a gente fez, porque como a gente viu aqui, toda hora que eu carrego a página, tá dando um alert aqui à toa, né? Então vamos lá. Eu vou limpar os códigos do que estão no os códigos de exemplo. Para vocês deixarem um registro, eu sugiro que vocês copiem, comentem o código, tá? Porque isso aqui vai ser importante para o estudo de vocês. Então, ao invés de eu apagar isso aqui, eu vou comentar. Como é que eu comento no HTML, no JavaScript? A gente já viu isso na primeira aula. Eu comento colocando duas barras. Olha só, ficou verdinho. Só que eu vou ficar colocando duas barras aqui em todas as telas? Não, não vou não, de jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. Então eu tenho como comentar um bloco inteiro. O que eu vou fazer? Quando eu coloco barra asterisco, olha só, ele comenta tudo. E aí aqui no final eu vou colocar um fechamento, que é o contrário, asterisco barra. Ou seja, está comentado esse código aqui, ele não vai executar mais esse código. O navegador entende que isso aqui não é para ser executado, ele ignora, tá bom? Mas posso salvar e executar lá na página, atualizar a página, vocês vão ver que vai parar de aparecer o alerta. Tá? Parou de aparecer o alerta. Então limpei meu código. Lembrando, comentários, barra asterisco, asterisco barra no fim. Ou barra barra para comentar uma linha única somente, tá bom? Beleza, vamos seguir. Limpou. Faltou, desculpa gente, faltou a gente colocar mais um parágrafo, né, na nossa página. Antes do botão, vamos colocar esse texto aqui, ó. Neste exemplo, vamos acender uma lâmpada usando JavaScript. Tá vendo? Eu vou ter dois parágrafos. Vamos lá. Aqui, ó. Eu vou ter outro P barra P aqui. Neste exemplo, vamos acender uma lâmpada usando JavaScript. Beleza? Faltou isso. Coloquem, por favor, essa frase. Neste exemplo, vamos acender uma lâmpada usando JavaScript. Atualizando a página. Olha só, pronto, nossa frase está aqui. Só para a gente seguir o tutorial à risca, tá? Bom, limpamos os arquivos CSS, o JavaScript. A página ficou desse jeito. E ficou mesmo, tá vendo? Com a lâmpada. Agora eu quero tirar o CSS. Por que está vermelho? Vocês lembram lá que no CSS a gente colocou o P, toda tag P vai ser vermelha? Então, é isso que acontece. E lá no head eu não estou fazendo uma referência ao arquivo CSS que eu usei na aula passada, que tem essa regra que todo P vai ser vermelho. Então, eu quero tirar isso, tá? Tem duas formas de tirar isso. Ou eu venho aqui no estilo CSS e apago, tá bom? Ou eu posso transformar isso aqui numa classe, que aí eu só dou um ponto, né? Se eu colocar um ponto aqui antes do P, pronto, ela parou de funcionar. Olha só, beleza? Só que lá na nossa página, na nossa primeira página, ele também vai parar de funcionar. Aí eu tenho que arrumar lá na página Olá Mundo, para em vez de ser o P, eu vou colocar a classe que eu quero aqui, que o P funcione, né? Tá, mas eu vou deixar para vocês quebrarem a cabeça. O importante agora é eu tirar a formatação vermelho do programa.html. Beleza? Tiramos. Vamos seguir. Então agora a gente está com a página igualzinha. Agora o que eu quero fazer? Eu quero centralizar todo o texto dessa minha página aqui, a página inteira, eu quero centralizar ela toda de uma forma global, tá? O que eu vou fazer? Eu vou usar um CSS. Eu já não fiz a referência aqui no head que eu estou usando esse arquivo estilo.css.
que está lá dentro da minha pasta CSS, então eu vou escrever agora uma regra, tá? Em que tudo que estiver dentro do body, da tag body, não é classe, não é ID, é a tag inteira, body, e eu vou colocar ela como o text align, que é a propriedade centralizada. Text align é a propriedade que a gente viu na aula passada. Text align center. Pegaram? O que eu fiz? Eu estou criando uma regra de layout. Por quê? A centralização não é uma questão de formatação de design. Eu estou criando uma regra onde eu vou pôr toda a minha página centralizada. Então, regras de layout eu escrevo no arquivo CSS. E aí eu quero então que tudo que tenha dentro da minha página, como é que eu sei? Eu não escrevo tudo dentro do body? Todo o texto é de body e barra body? Então, eu vou falar que tudo que tiver aqui dentro vai ser centralizado. O que eu fiz? Eu criei um CSS, uma regra, que tudo dentro de body vai ser centralizado. Na hora que eu atualizar a minha página, Shazam! Temos tudo centralizado. Marco Aurélio fez uma pergunta aqui. Esse SRC vem de source, que é a fonte em inglês, exatamente. Tá? Todas as propriedades HTML, CSS, JavaScript, é tudo em inglês. Tá? Por isso que o inglês é muito importante. Ele não é requisito, mas ele ajuda muito para a gente entender a lógica das tags, das sintaxes. Tá? Se eu tiver uma propriedade CSS aí no código, também lá no arquivo... tá. Em termos de propriedade, a que tiver inline, ela tem prioridade, tá? Do que a que tiver lá. O Marco Aurélio fez uma pergunta boa. Eu coloquei um CSS inline aqui, né? Coloquei um CSS inline aqui. Se eu tivesse, por exemplo, lá um CSS para de lâmpada, aqui, ó. Se eu tivesse aqui, por exemplo, ID lâmpada, com a mesma coisa, widget, por exemplo, 50%, tá vendo? Há um conflito aqui. Eu tenho aqui no CSS e eu tenho no inline, tá bom? Qual que sobrescreve? Esse aqui que vai sobrescrever, porque esse é prioridade, tá? Ao que tudo indica. Vamos testar. Exatamente. Tá vendo? Manteve a proporção de 100 pixels. Tá? Então a regra, a prioridade é essa, é sempre o inline. Perfeito? Vou tirar aqui o estilo da lâmpada. Juliano, vamos lá. Olha só, como é que o Juliano fez uma pergunta aqui, ele perdeu a parte do P, tá? Como é que eu alterei, porque antes estava assim, olha, você lembra que no CSS aqui, Juliano, eu tinha uma regra para toda tag P a fonte tem que ser vermelha? Era isso que estava acontecendo no nosso código, né? Só que isso é do exercício passado. Eu não quero isso mais. Aí eu tenho duas opções, ou eu deleto essa tag, ou eu comento ela, tá? O comentário aqui funciona com mesma coisa do JavaScript. Se eu colocar, eu comento um bloco de texto, barra, asterisco, asterisco, barra, ou eu simplesmente altero, que em vez dela ser uma tag universal, uma regra universal para tags, eu vou transformar o P numa classe. Eu só coloquei um ponto aqui, tá, o Gleison? E aí ela deixou de ser universal. Ela é uma classe agora, classe que chama P. Na hora que eu fiz isso, ele não vai automaticamente colocar vermelho em todas as tags P, porque agora P não é tag mais, é classe. Aí se eu atualizar aqui, tá? E a outra pergunta eu criei uma regra que dentro do body, porque eu quero que todo o conteúdo da minha página centralize. Então aqui, ó, tudo isso aqui que está dentro do body barra body, eu quero que seja centralizado. Então eu criei uma regra de layout lá no estilo, que tudo que tiver dentro do body vai ter o alinhamento centralizado.
Quando eu salvei isso aqui no CSS, por eu aqui no HTML já está fazendo o link com o arquivo estilo.css e lá eu escrever essa regra, automaticamente tudo que tiver dentro de body vai centralizar. Se eu colocar aqui right, que é direita, ele vai para a direita. Olha só, tá vendo? É tudo, porque tudo que está dentro do body vai seguir essa regra aqui. Só colocar o ponto ou apagar, tá bom? Ou comentar, você escolhe. Beleza, vamos seguir. Ok, ok, ok. Todo mundo aqui? Espero que sim, eu acredito que sim. Então a gente centralizou o body. E a nossa página vai ficar assim. Ou seja, estamos assim. Lindo, estamos assim. Todo mundo igual ao exemplo aqui, tá? Vamos lá. Revisando agora. As imagens agora, a gente já fez o download das imagens, adicionamos o código-fonte com bloco de texto, revisamos um pouco de CSS, falamos um pouco de função, como é que funciona as funções. Ali no botão, clique do botão, de cada botão eu estou chamando uma função que vamos escrever agora, mas lá dentro eu sempre espero alguma chamada JavaScript. Fizemos o exemplo ali chamando um alert, tá? Então, vamos seguir agora para uma evolução em termos de melhoria de código, tá? Eu posso muito bem escrever o meu JavaScript aqui dentro, ok? Do script barra script, dentro do head, tá? Assim como também eu posso escrever todo esse meu CSS aqui, ó, também dentro do programa.html, tá? Como é que seria isso aqui, ó? Se eu criar uma tag chamada style, eu estou falando com o meu navegador aqui, ó. Eu estou dentro do head, né? Lembrando que eu estou dentro do head. Estou falando com o meu navegador aqui, olha. Tudo que eu escrever aqui dentro de style barra style vai ser CSS. O Google Chrome vai entender isso. A gente não usou aqui agora no style, olha a style aparecendo. Toda vez que tem uma propriedade ou uma tag style, o navegador ele entende que é CSS que vai acontecer ali. Então, por exemplo, se eu quisesse pegar aqui todo esse meu CSS aqui, ó, Ctrl C, e colocar ele aqui dentro do head do programa .html, dessa forma aqui, ó, vai funcionar perfeitamente, tá? Eu posso apagar aqui, ó, a chamada, olha, eu não vou ter mais o link para o arquivo CSS, tá? Eu vou salvar aqui e eu imprimi todo o CSS aqui dentro. Se eu for lá na página, tudo do mesmo jeito. Por quê? Porque o meu HTML ele entende que isso aqui é um style. Só que por que a gente não faz isso? Por questões semânticas, boas práticas de programação, porque senão os arquivos ficam mega extensos. Imagina o seguinte, eu tenho páginas HTML, que só o HTML ele tem centenas de linhas. Aí eu pego o meu CSS, e o meu CSS tem mais centenas de linhas. Aí eu pego o meu JavaScript, mais centenas. Então, primeiro eu tenho um código muito extenso, isso começa a ficar lento o carregamento da página. Segunda coisa muito importante, eu colocando num arquivo separado, igual eu fiz aqui, o CSS, eu posso usar isso em dezenas de outras páginas. Eu posso criar, por exemplo, aqui a gente está usando em duas páginas HTML diferentes o mesmo arquivo CSS, tá? Então eu vou ter estilos aqui que eu vou usar na página das aulas passadas e eu vou ter dentro do estilo.css regras que eu vou usar agora nesse programa.css, programa.html, tá ok? Então ele me permite uma reutilização. Se eu coloco tudo inline, por exemplo, eu tenho que colocar aquela regra do parágrafo em todas as páginas. Então não é boa prática. Eu nem quis mostrar isso, porque isso não é uma boa prática. É bom vocês só saber que existe, mas evitem fazer isso o máximo possível, tá bom? Então assim, ó, agora o que eu vou fazer? Eu vou escrever um JavaScript. Da mesma forma que eu estou profissionalizando, escrevendo meu CSS num arquivo fora, eu vou escrever o meu JavaScript em outro arquivo, tá bom? E no meu HTML, eu vou fazer uma chamada para o meu arquivo JavaScript, assim como eu fiz para o CSS. Tá ok?
que a gente vai fazer então agora? Vamos criar o nosso primeiro arquivo JavaScript, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um novo arquivo, ó. A gente já sabe que é função e a gente tem que escrever a função liga e desliga. Na função liga a gente vai escrever um comando que troca a propriedade da tag HTML para eu trocar a imagem da lâmpada para uma lâmpada acesa, e na desligar eu vou trocar a imagem da tag img para a imagem de uma lâmpada apagada, tá? E aí eu preciso escrever isso no JavaScript. Então eu vou criar um arquivo JavaScript dentro da minha pasta chamada JS. O que eu vou fazer? E o arquivo vai se chamar principal.js, ok? Então vamos lá, criar arquivo, novo arquivo, tá aqui sem título ainda, já vou salvar, save, ele vai chamar principal.js, e eu vou salvar ele aonde? Dentro da pasta JS. Eu não tenho uma pasta JS aqui que a gente criou desde o início da aula, para todos os arquivos JS, assim como eu tenho uma CSS para eu salvar os arquivos CSS. Então, essa é uma forma bem profissional de se trabalhar. Vou salvar o meu arquivo principal.js na minha pasta JS. Salvei. Pronto. Olha para você ver. É interessante que o VS Code ele já interpreta o tipo dos arquivos, tá vendo? Com os ícones, ele já sabe que é um arquivo JavaScript. E aí, agora no meu JavaScript, nesse arquivo JavaScript, em vez de ser um script by script lá no head, eu vou escrever todos os meus códigos, minhas linhas de programação aqui dentro desse arquivo. Tá bom? O que eu preciso fazer? Eu preciso criar agora a minha função liga e a minha função desliga. Tá bom? Beleza, o Marcelo aí está respondendo. Isso aí, pessoal tá interagindo aí no grupo. Maravilha. Uras e João estão aí para ajudar vocês, beleza? Você que está assistindo essa aula gravada, mande as suas dúvidas lá, porque a gente está de olho no WhatsApp, tá bom? Lá que é a nossa sala de aula e nossa monitoria, os nossos monitores estão lá para ajudar. Beleza? Ou eu, ou o João, ou o Uras, ou o Fernando, tem uma turma enorme ali de desenvolvedores, bem a fim de ajudar. Vamos lá, vamos começar a escrever nosso arquivo JavaScript. Eu preciso criar as funções liga e desliga, certo? Eu aprendi lá em cima como que eu declaro uma função e como que eu passo parâmetros, qual que é a sintaxe correta para se declarar. O que eu declaro a função? É eu escrever ela, colocar um nome nela e falar quais as regras que aquela função vai executar e o que ela vai retornar, tá bom? Então, no meu arquivo JS, eu vou escrever a minha função. Vamos lá, função liga. Vamos lembrar como é que é a sintaxe de função. Eu tenho a palavra function, o nome dela, entre parênteses, parâmetros, abro a chave, escrevo todas as regras, fecho chave. Não é obrigatório que uma função tenha parâmetros. Por exemplo, nesse caso, nossa função não tem parâmetros. Eu não preciso passar parâmetro para ela por enquanto. Tá bom? Então vamos lá. Function. Liga. Parênteses, sem parâmetros, chave, fecha a chave. Pronto. Declarei minha primeira função. Isso é uma função declarada. O JavaScript já entende a linguagem, o processador, o computador já sabe que eu tenho uma ferramenta que tem um objeto, né, vamos dizer assim, que executa uma função específica, que executa alguma coisa específica para dar um resultado específico, tá bom? E aí eu vou criar também a minha função desliga. Beleza? Temos duas funções criadas, nenhuma com instrução nenhuma agora. O que eu quero que aconteça quando eu clicar no botão acender? Bom, eu tenho duas imagens no meu repositório, na minha pasta. Uma que é uma lâmpada acesa e outra que é uma lâmpada apagada. Vamos lá? Vamos lembrar aqui, ó. Eu tenho aqui dentro da pasta imagem, eu tenho uma imagem de uma lâmpada acesa, apagada, e eu tenho uma imagem de uma lâmpada acesa.
É um truque, não tem energia. Como é que a gente faz? A gente está, através de programação, simulando uma situação real. Então, o que, que eu tenho que fazer? Se eu tenho duas imagens diferentes, quando eu clicar no botão acender, eu tenho que trocar aquela, naquela tag imagem o source, a fonte, né, que eu falo qual é o caminho da imagem, qual imagem que vai ser exibida naquela tag IMG, eu tenho que trocar ela, porque se ela está apagada, eu tenho que colocar ela acesa, então eu troco a imagem. O JavaScript me permite, lembra que eu falei? O JavaScript me permite manipular todas as tags, todas as propriedades, todos os elementos de HTML e de CSS. O JavaScript é muito poderoso, porque ele é um maestro, ele vai orquestrando assim, ó, agora eu mudo essa tag aqui, eu removo essa classe, eu insiro esse bloco de código HTML, eu removo esse, eu exibo uma mensagem, eu tiro a mensagem, eu dou um alerta. O JavaScript, ele vai só articulando de acordo com as regras de negócio que o programador escreveu, ele vai manipulando os elementos de HTML e CSS. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso, ao clicar no botão acender, eu preciso que a imagem que esteja exibida na tag IMG seja da lâmpada acesa. E se eu clicar na lâmpada, no botão apagar, eu preciso que a imagem que está na propriedade src, que é onde eu falo qual é a imagem que vai exibir aquela tag IMG, eu preciso que seja a lâmpada apagada, a imagem da lâmpada apagada. Muito simples, certo? Como é que eu faço isso? Aí eu recorro a ferramentas que o JavaScript, linguagem de programação, vamos lembrar o que é uma linguagem de programação. Uma linguagem de programação é uma caixa de ferramenta que me oferece ferramentas para eu usar na minha lógica de resolver um problema, tá? Qual que é o meu problema? Eu preciso que na hora que eu clique no botão acender, seja exibida a imagem da lâmpada acesa. E eu preciso que na hora que eu clicar no botão apagar, seja exibida na tag imagem a imagem da lâmpada apagada. É isso que eu preciso. Esse é o meu problema. Então, eu preciso então alterar uma propriedade de uma tag. E o JavaScript tem uma ferramenta que me permite isso, que é o Query Selector. Tá? O Query Selector ele permite que eu localize e manipule qualquer tag HTML que esteja referenciado ou com um ID ou com uma classe, tá? Nesse caso aqui, a gente vai usar o Query Selector para localizar a propriedade src da tag img que tem o ID lâmpada. Vocês lembram que a gente colocou ela como ID? Porque eu preciso que ela seja única? Ela precisa ser única. Lembra que o ID é quando eu quero tornar uma tag única e sem repetição, eu impedir repetição dela? Então, olha só, eu coloquei um ID. Antes a gente tinha visto um ID para eu colocar um CSS único. Eu posso usar um CSS específico para esse ID lâmpada? Pode, concomitantemente. Eu tenho no ID, eu defino regras de CSS, que é um arquivo, é uma outra linguagem, outra sintaxe, e eu também posso usar no JavaScript, localizar aquela minha tag com o ID. Eu tornei ela única com o ID, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa ferramenta do JavaScript chamada Query Selector para alterar a propriedade src daquela minha tag img, que eu sei que ela é o ID lâmpada. Então, quando eu faço assim, ó, Query Selector, selecione, o que eu estou dizendo aqui? Com esse document.query selector, passamos como parâmetro o ID, jogo da velha é ID, ponto é classe. Lembrem-se sempre disso, tá? Eu estou falando assim, Query Selector, pega a tag HTML que tem o ID lâmpada, eu quero a propriedade src dela. E aí você vai jogar agora, ela vai virar essa imagem aqui agora, não mais a que está lá. Eu sobrescrevo, tá bom? O document é uma referência a todo documento. O HTML ele é um documento, tá? Assim como um documento do Word. Quando eu abro a tag HTML até o barra HTML, aquilo é um documento. É um documento HTML, tá? É uma sintaxe para vocês entenderem. Quando eu falo document, eu estou falando assim, JavaScript. Eu quero que você observe tudo que está entre HTML e barra HTML.
dentro daquele documento que está tudo dentro de HTML barra HTML, eu quero que você selecione o que tem o ID lâmpada. Perfeito? Isso é uma questão de sintaxe. O documento eu tenho N funções, dezenas de funções. Eu tenho query select by ID, enfim, eu tenho várias outras funções. A gente pode aqui no final repassar algumas, mas eu estou falando aqui. JavaScript, pegue tudo o que tem dentro do HTML, leia tudo, observe tudo, e com a função query selector, eu quero que você pegue o source da tag que tem a ID lâmpada, tá bom? E aí, essa tag, essa propriedade src, ela a partir de agora passa a ser essa imagem que eu estou passando aqui. Esse tutorial está trocado, tá? Porque aqui está no liga, eu estou mandando apagar, e no desliga eu estou mandando acender. Está trocado. A gente vai corrigir na hora de mandar isso para vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos no código, vamos codar, gente. Eu quero aqui que na minha função acender, na minha função liga, eu quero document, eu estou falando JavaScript, leia tudo que tem dentro de HTML barra HTML. Bom, daí eu quero a função query selector. Aí eu vou passar como parâmetro, porque função eu posso ter parâmetros. E aí eu coloco o parâmetro que eu quero, entre aspas, lâmpada. E eu quero alterar o que? A propriedade src. Que vai receber. O que ela vai receber? Quando eu clicar no liga, o que eu quero? Eu quero que a imagem seja da lâmpada apagada. Acesa, desculpa. Onde que ela está? img barra lâmpada acesa ponto gif. Ponto e vírgula. Perfeito? Tá dando para acompanhar? Beleza? Lembrando, eu falei, JavaScript, leia todo o documento e com a função de seletor, você pegue a tag que tem o ID lâmpada e altere a propriedade src para essa que eu estou passando aqui agora. Tá? Isso é aprender linguagem de programação. Eu tenho como fazer isso no PHP? Tenho. Eu tenho como fazer isso no React? Eu tenho. Eu tenho que saber como usar a ferramenta. Entende? No React eu vou fazer de uma forma diferente, porque não é document.querySelector. React não é linguagem, desculpa. React é framework. Tá? É um JavaScript que tem uma caixa de ferramenta dentro da caixa de ferramenta chamada JavaScript. Mas vamos deixar isso para um outro momento. Eu posso fazer isso em qualquer outra linguagem. Cada uma tem uma sintaxe. A sintaxe do JavaScript é isso. E o que é a gente dominar uma linguagem? Eu ler a documentação a tal ponto que eu sei muitas das coisas de como usar essas ferramentas nessa caixa de ferramenta chamada JavaScript. Tá? Bom, e aí na minha função desliga, o que eu preciso fazer na minha função desliga? Eu preciso que na hora que clicar, eu altere a imagem da tag src para a imagem da lâmpada apagada. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Document.query selector. Passamos como parâmetro. É a mesma tag. Lâmpada. Eu quero alterar a propriedade dela, src, para receber img barra lâmpada apagada.gif. Ponto e vírgula. Ok? Todo mundo junto? Bom, espero que sim. Aí agora eu criei essa função. Né? Elas estão criadas, perfeitas, no meu arquivo JavaScript. Muito interessante, olha só, como eu tenho um arquivo, meu arquivo ele é javascript.js, eu não tenho que ter as tags script barra script. Para que serve? Tag é HTML. E o que aquela tag faz? Ela fala para o navegador que a partir do momento, tudo que tiver de escrito abaixo, logo após da tag script, até o navegador encontrar um barra script, vai ser a JavaScript. Então as tags script barra script eu uso só no HTML, quando eu quero colocar algum JavaScript dentro do HTML, igual nos exemplos anteriores que a gente fez. Tá ok? Beleza, salvei meu programa, tá criado meu JavaScript dentro da pasta JS, tá bonitinho. Vamos lá na página para a gente ver o que acontece. Vou atualizar a página e aí vou clicar no acender. Opa!
Não funciona. Cliquei no apagar, não funciona. E aqui no console ele continua me dando erro. Liga não está definida, a função liga não existe, a função desliga não existe. Mas por que que não existe se a gente acabou de criar? Acabamos de criar, elas existem. Ah, então tem um trem errado. Vamos ver o que tem errado aqui. Eu tenho um arquivo JavaScript aqui, né? Mas eu não fiz nenhuma referência dele no meu HTML. Esse arquivo programa.html, ele não conhece esse o meu arquivo principal.javascript.js. Não existe. Não é porque eles estão no mesmo diretório, estão lá dentro, perto um do outro, que um existe. Para ele existir, eu conseguir ler o que tem lá dentro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir no cabeçalho do meu HTML, onde eu defino, eu dou um monte de orientações para o navegador de como ele deve ler e o que ele deve ler do meu código. Eu tenho que chamar o meu JavaScript. Como que eu vou chamar o meu arquivo JavaScript? Bom, olha só. Ele não é um script, eu não faço um link dele assim como eu faço do CSS. Eu tenho uma linguagem, uma sintaxe própria do HTML para fazer referências de arquivos JavaScript. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma tag script/script sem nada dentro, só que na tag script, o que a propriedade src representa para a gente? Source, fonte. Eu quero que esse script ele venha carregado dessa fonte, que é aquele arquivo externo. A lógica do src aqui é a mesma do src quando a gente fala da tag img, tá? Então é muito simples. Eu estou criando um script no meu cabeçalho, mas eu estou falando com o navegador, olha, todo o script que eu quero que você carrega está nesse arquivo que está numa outra pasta. Então vamos lá. Vou fazer isso logo abaixo aqui do meu CSS. Script. Aí eu vou colocar src js.principal.js. Vou colocar alguma coisa aqui dentro, antes do barra script? Não, eu não preciso escrever código JavaScript na minha página HTML. Eu quero organizar ele fora. Por que eu quero organizar ele fora? Mesma coisa, para ficar mais fácil a leitura, qualidade de código e para eu usar para eu usar as funções desse JavaScript em qualquer outra página HTML que eu quiser. Tá ok? Então, salvei, chamei lá no meu programa.html a minha página, o meu JavaScript. Na hora que eu atualizar a minha página, agora tem que funcionar. Tcharam! Não está dando erro. Apagar a luz apaga, acender a luz acende, apagar a luz apaga. Olha que incrível! Sim, fizemos um programa dinâmico. Programamos uma página para que ao usuário acionar, fizer uma chamada, eu altere o comportamento da minha página de acordo com o comportamento do usuário. Olha que interessante. Isso é programar, é isso que a gente faz o tempo todo. Vou apagar a lâmpada, deixar ela apagada, acendi. Perfeito? Ficou claro? Todo mundo conseguiu aí? Vamos aí no grupo aqui, nos comentários. Deixa eu ver no WhatsApp aí como estamos. Beleza. Vamos lá deixar o código lá na tela para vocês verem. Top, muito top. Legal. É legal, né? Fazer os primeiros programinhas. A gente fala, nossa, que doideira. Tô fazendo um trem muito doido aqui, tá funcionando. Entende? Então, olha só, vamos fazer um resumo do que eu fiz. Eu criei uma página onde eu coloco duas opções para o usuário e dependendo da opção do usuário, eu coloco, eu altero algum componente visual que é o que me entrega o browser com HTML e CSS. O browser me exibe HTML e CSS. Então, de acordo com a navegação do usuário, eu mudo o comportamento da tela para tornar aquilo visível para o usuário. Perfeito? Todo mundo conseguiu? Gleidson,